Boa noite a todos vocês. Um prazer estar aqui novamente, né? Nós estamos começando o nosso 2017 juntos, a partir dessa palestra. Terão outras no decorrer do ano, mas é uma felicidade estar aqui com vocês, viu? E o tema que nós vamos conversar hoje é esse aqui, olha só. A ambição, né, na visão espírita. O que é essa ambição? E aí eu começo entregando a pergunta para vocês, né? Quando eu falo ambição, isso é visto como uma coisa boa ou alguma coisa ruim pra gente? Ruim? Ruim. Parece que a maioria falou ruim, é isso? Então eu sempre procuro colocar o significado do dicionário. Olha que interessante. O que é ambição, né? A ambição, então, é um forte anseio de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração ou pretensão. Essa, então, é a definição de ambição. Se eu perguntasse de novo, acho que teria algumas pessoas em dúvida, né? Se a ambição é uma coisa boa ou ruim, não é verdade? Mas vamos lá, ó. Teve um escritor espírita, lá de Rio Claro, que ele falou o seguinte, olha só o que ele disse. Quando foi perguntado, né? A ambição é uma coisa boa ou ruim? Olha que interessante que ele disse. A ambição é, e tão cedo não deixará de ser, um dos mais fortes sentimentos humanos, constituindo-se mesmo em mola propulsora do progresso. Nos ajuda a progredir. A ambição é um impulso natural que até certo ponto nada tem de censurável. E ainda continua, constituindo mesmo num elemento indispensável ao progresso individual e social. E ele vai além. A ambição deixa, todavia, agora sim, ó, chega naquela parte que nós comumente, né, identificamos. A ambição deixa, todavia, de ser um bem e assume uma feição de vício detestável quando excede determinados limites, caindo no exagero, em outras palavras, quando ao invés de ser governada por nós, passa a nos governar. Então eu gostei muito dessa passagem dele, gostei muito, porque ele parece que ele consegue colocar em palavras o equilíbrio entre uma coisa e outra. Então, né, a ambição, ela pode ser um remédio muito bom para nós, enquanto sociedade, né, para nos levar até certo ponto. Mas como é que é a questão do remédio? Né? A diferença do remédio e do veneno está onde? Na dose. Se eu exagerar, deixa de ser uma virtude e passa a ser algo prejudicial, não é verdade? Mas teve um pensador chamado Nicolau Maquiavel, e olha o que ele falou sobre a ambição, olha que interessante. Quando a ambição é prejudicial, ele diz, mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. Muitas vezes, né, naquela ânsia de nós conseguirmos coisas, lembra da pretensão de se alcançar um objetivo? Então, daquela ânsia de chegar até aquele objetivo, de correr atrás e conquistar aquilo que nós estamos buscando, acabamos prejudicando, né, quando exageramos na forma do operar essa situação. Então, nós vamos buscar aquele objetivo, sabe aquela história do custe o que custar? E é nesse custe o que custar que nós tropeçamos, né? E Nicolau Maquiavel, ele trouxe isso. Então, vamos ver aí algumas situações. Por exemplo, quando nós falamos naquela ambição que corrompe. Olha essa matéria do jornal. É uma matéria antiga, tá? Se eu fosse atualizar, esses números seriam maiores, né? Que fala da ambição que corrompe, né? Aquela ambição que é capaz de nos corromper. O que é corromper? É quando rompe com os nossos princípios. É quando rompe com os nossos valores. Então a ambição que corrompe é aquela que é capaz de mexer com o nosso juízo de valor, nos levando a situações que não faz parte daquele acervo de virtudes que nós tentamos cultivar. Então olha essa matéria, desvios de dinheiro na Petrobras podem chegar a 42 bilhões de reais, diz a Polícia Federal. E aí nós temos acompanhado, né, dentro dessa ambição que corrompe, essa ambição pelo ter, muitas pessoas que acumularam para si cifras inimagináveis. Quanto é o salário mínimo hoje? Quanto? 937. Que é o novo, já corrigido? 937. Estudos dizem, veja, 937 é o salário mínimo. Estudos dizem que nós precisamos de aproximadamente, para sustentar 4 pessoas, R$4.000, 3.900 alguma coisa, né? Aproximadamente R$4.000,
Mas nós temos acompanhado situações de irmãos que estão passando por extrema dificuldade judicial, policial, né, envolvido em questões de crime, que acumulam cifras de 200, 300, 400 milhões de reais. Percebeu o quanto isso está distante? Olha essa cifra, eu falo que ela é inimaginável. Nós brincávamos hoje lá na sala dos professores, né, que voltaram às aulas, estávamos falando das matérias, que eu não saberia nem viver. Né? Como é que eu viveria? Diz que a gente aprende fácil, né? Dizem, né? Mas que hoje eu não tenho a menor condição de lidar com uma quantia dessa. Eu não consigo lidar com aquela quantia que eles falam que gastava por mês. Não tem. É totalmente fora. Mas pensando, né? Não é questão de julgar eles, porque nós sabemos que todo mundo é passível de erro. Eu não sei como é que seria o Eduardo lá naquela situação. Às vezes nós tentamos, né? Faria certo, mas e lá? Quando a gente está de frente com aquela situação, com aquela montanha de dinheiro acessível? Eu falo por mim, eu não sei como é que seria. Eu tento, eu rezo a Deus que me desse forças para que não me corrompesse. Mas como eu não tenho certeza de como é que seria o meu comportamento, eu tenho que olhar para esses irmãos com mais claridade. Né? Eles estão passando por uma doença psíquica. Doença. Porque a maioria desse montante, eles não usavam. Não usavam. Porque, pensa, né? Vamos imaginar uma lógica mínima. Vamos pensar numa lógica mínima. Qual é a lógica mínima? Eu vou, né, me apossar dessa quantia para que eu use, na verdade. Que eu use. Mas o que acontecia? Se apossava, acumulava e não usava. Tinha lá parado. Seja em bens, seja em paraísos fiscais, não usava. Então, passamos por um estágio de equilíbrio quando estamos numa situação dessa. É a ganância, né? É a ambição do ter. É a questão do acumular. Eu não estou usando, eu estou quebrando a lógica que eu quero ter e não uso. Então é aquela ambição que corrompe. Mas veja, nós não precisamos ir muito longe, tá? Isso aqui eu estou colocando que é uma situação inflamada, mas vamos pensar no nosso dia a dia também, né? Nas pequenas coisas, para nós, né, comparado a esse montante, né, mas nas pequenas coisas que nós tentamos acumular para a gente, sem uso, eu quero mais, então é aquela ambição do ter, que é fácil a gente se entregar a isso. Olha que interessante o que traz o blog Ser Espírita, olha só, ambição e materialismo exacerbado, olha que interessante o que eles dizem. No entanto, em alguns indivíduos, em virtude de a vida financeira representar o grande propósito da sua existência, o seu anseio de crescimento é voltado quase que exclusivamente para a conquista de recursos materiais, de poder e de prestígio social. Na ânsia de tudo possuir, e impulsionados pelo lema custe o que custar, deixam de perceber as injustiças que praticam e as inimizades que angariam. Muitas vezes, nós, com esse senso materialista que nós temos, nós todos, porque todos nós somos ligados, de certa maneira, ao materialismo, todos nós. Uns mais, outros menos, uns já aprenderam a lidar com mais tranquilidade, outros ainda têm um pouquinho mais de dificuldade, mas todos nós temos um pezinho no materialismo. Quando não um pezão, quando às vezes os dois. Na verdade, todos nós somos ligados, de certa forma, ao materialismo. E muitas vezes nós transformamos esse materialismo no carro-chefe da nossa existência. Esses dias na 94 FM, não sei se vocês ouvem aqui na Pratinga, tem costume de ouvir? Esses dias eles perguntaram, sabe aquela enquete que tem na manhã? Vocês escutaram, meninas da 94? Aquela enquete matinal que tem? Eles sempre têm uma perguntinha, né? Algumas eu acho muito interessante, e uma delas foi, quais são as cobranças que você sente da sociedade? E as pessoas ligavam lá para dar a opinião. E a maioria, naquele dia, falou muito sobre o ter. Ter casa, ter carro, mas não era qualquer casa, qualquer carro. Eles sempre colocavam da importância de se ter uma casa grande, uma casa bonita, um carro bonito, um carro... Entenderam? Então, parece que a sociedade, nessa visão, né, ela acaba cobrando que nós tenhamos coisas para mostrar. Eu tenho que mostrar que eu tenho um carro X, eu tenho que mostrar um tipo de casa Y, porque isso parece que de alguma forma acaba refletindo o meu sucesso. Parece que o exterior é o reflexo do sucesso que as pessoas têm. E isso vai alimentando a ambição. Porque, poxa, se eu não tiver isso, então quer dizer que para a sociedade eu sou uma vergonha, eu sou um insucesso. Então eu preciso disso. Então vai alimentando aquela ambição, vai alimentando.
Olha outra situação de ambição. A ambição pelo poder. Essa daqui vai muito mais além do que a anterior. Porque geralmente a pessoa já tem dinheiro, já conseguiu tudo que queria materialmente, mas ainda sente que falta alguma coisa. É aquele vazio. Aí ela acha, bom, esse vazio eu vou preencher se eu colocar poder na minha vida. Então eu vou buscar poder. E hoje, onde nós encontramos a maior guerra de poder? A foto ali da política, né? Mas é todo o sistema político do Brasil. Tem uma guerra de poder imensa. Eu não estou falando que todos lá vivem em função disso. Nós temos que perceber que dentro da política tem muita gente boa. Muita gente boa. Mas também tem muitas pessoas que estão lá buscando poder atrás de poder para encher um copo de poder. Eu quero poder porque eu preciso, porque com isso eu mando, eu desmando. E aí nós estamos vendo pessoas definhando, caindo em situações lastimáveis, passando por problemas inimagináveis, porque correram demais atrás desse poder. É o poder que vai nutrir a alma deles de alguma maneira que nós não conseguimos entender. Mas aí isso é o extremo. Vamos trazer para a nossa realidade. Aquela busca de poder no dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja dentro de casa. Sabe aquela história? Eu mando aqui. Comigo ninguém mexe. Como assim? Por que precisa ter todo esse poder? Olha outra ambição que é muito pertinente. A ambição pelo status. Sabe aquela ambição corporativa que nós vemos por aí? E nessa ambição corporativa, nós vemos que existe uma base de pessoas que são lideradas por outro grupo, que vai subindo, até que chega na ponta dessa pirâmide. E muitas vezes, seres humanos, acabam se jogando nessa escalada de uma tal maneira, porque eu preciso crescer, porque eu preciso de status, porque eu preciso galgar posições superiores, que vai subindo e pisando em cima de quem estiver na frente. Mas qual é a regra dessa pirâmide? Uma vez que você sobe, depois tem que o quê? E essa descida você vai encontrar gente que você fez justiças ou injustiças, felizes ou infelizes. Depende da maneira que subiu. Na escola, nós conversamos muito com os adolescentes, porque eles estão, por exemplo, no segundo, terceiro colegial, e está chegando a fase de prestar vestibular. E aí eles ficam, eu preciso prestar tal curso, porque esse curso é muito bem visto pela sociedade. Não, porque esse curso aqui, nossa, com esse curso eu estou feito, olha só. E aí nós vamos conversando com eles, mas olha, é um curso que vai te fazer feliz? É um curso que vai te preencher enquanto ser humano? Ou você está escolhendo pelo status? E aí muitos entram em dúvida, porque eles percebem, nossa, eu estou escolhendo isso mesmo porque é status. Eu lembro quando eu fazia faculdade na USP, tinha um aluno lá que estava extremamente insatisfeito com o curso dele, extremamente insatisfeito. E aí nós perguntamos assim, poxa, por que você escolheu esse curso? Se você não gosta, você parece que tem afinidade para a área tal, mas está aqui nessa área totalmente diferente. Ele falou, porque era mais caro. Então ele foi perceber no meio do caminho que ele selecionou um curso, não baseado no que ele gostava, mas era no curso que ele acreditava que daria mais status, que lá teria as pessoas com quem ele gostaria de se relacionar. E ele percebeu isso e estava infeliz. Então essa ambição pelo status, essa ambição pelo ser, pelo ter, acabou levando ele a um estado de infelicidade. Olha outra ambição que é muito comum. Olha só, a ambição pela sensualidade. Qual é a regra do corpo hoje em dia? Qual é a regra que é pregada pela mídia na questão do corpo? Que nós temos que ter um corpo assim, um corpo assado, preferencialmente dentro dos padrões da sociedade, porque é esse corpo que você vai vender sua imagem, sei lá. Outra coisa, que tem essa imagem aí, daquela coisa de se relacionar com as pessoas, daquele estímulo à promiscuidade, ao erotismo, na verdade. Então tem uma ambição muito grande. Se nós olharmos para os comerciais que passam na televisão, comercial de bebida, comercial de verão principalmente, o que é que eles exibem lá? Corpos. É uma exibição de corpos. Como é que são as músicas de hoje em dia? Pensa nas músicas, claro, insisto, nós não podemos generalizar, mas essas músicas que explodem no verão, são músicas que falam basicamente do quê? De ostentações, seja ostentação material, seja ostentação de poder, seja ostentação sexual, ostentação do corpo. Sabia que aqui no Brasil, por exemplo, é o segundo país
do planeta em arrecadação de dinheiro em questão de academia? O faturamento do Brasil só perde para um país do planeta, que é os Estados Unidos. É o país campeão. Aí você fala assim, nossa, então é um país saudável. É um país que ainda passa... Só que não. É um país que as pessoas, nós ainda passamos pelo estágio do culto ao corpo. Parece que o corpo, ele fala mais do que o nosso ser. Então aí nós começamos aquela devoção da sensualidade. Mas também não é uma regra. Tem muita gente que frequenta a academia por saúde. Tem muita gente que frequenta por saúde. Mas nós sabemos da existência de uma cobrança social para se ter um corpo X ou Y aqui nesse país. Ainda mais um país quente, que nós usamos roupas mais curtas, que exibem mais o corpo. Então parece que essa cobrança aumenta. E aí nós caímos nessa questão da ambição, pela sensualidade, pelo erotismo. Eu trabalho, como eu disse para vocês, trabalho com escola. Quantos alunos estão infelizes com o corpo que têm? Já teve aluno que tentou suicídio? Literalmente cortou os pulsos, porque estava insatisfeita com o corpo. E aí teve um outro fenômeno social, que foi essa questão das redes sociais. O que é que as redes sociais fizeram? Elas passaram a expor mais as pessoas, não foi? E aí passaram a usar o quê? A imagem, a fotografia. Eu não sei se vocês lembram, mas na época do Orkut, lembra do Orkut? Dos blogs, que foi o primeiro que saiu, né? Que existiu um boom naquela venda de máquinas fotográficas, as máquinas digitais. Nunca se vendeu tantas máquinas digitais que nem se vendeu naquela época. Aí passou para o famoso Facebook, não foi? E aí essa questão das fotos continuaram. Mas aí precisava não só de uma máquina, precisava de um aparelho que conseguisse acessar a rede social e ainda trabalhar com imagem. Foi quando cresceu a venda dos smartphones. Eles se desenvolveram, todas essas tecnologias. Mas eu não sei se vocês viram também nos indicadores que teve outra coisa que cresceu também. Índices de depressão e suicídio. Índices de depressão e suicídio, principalmente entre adolescentes. E certa vez nós conversávamos com um médico psiquiatra e ele disse que ele nunca tinha atendido tanto adolescente em depressão em função do próprio corpo. Eles estavam adoecendo psiquicamente porque eles não se achavam mais aceitos. Porque quem que exibe corpo na internet? Quem está com os padrões ditos da sociedade. Aí ele não tinha aquele corpo, ele ficava inibido, ele não se sentia mais incluso, ele se sentia à margem, marginalizado dessa situação e, portanto, ele entrava numa espiral de sofrimento. Então foi um outro resultado. Mas continuando sobre as ambições aí, essa também é muito comum. A ambição e a imposição religiosa. Sabe aquela ambição de o jeito que eu acredito, o jeito que eu penso é o certo? Hoje em dia, embora o diálogo interreligioso ele esteja crescendo, graças a Deus ele está crescendo, mas nós ainda, nós que eu digo de maneira geral, a humanidade, tem muita dificuldade de conversar, de ter esse diálogo interreligioso. As maiores guerras desse século foram em função do quê? De extremistas religiosos. Novos estudiosos, eles estão prevendo agora guerras em função da globalização da economia, que agora temos outros problemas que surgiram recentemente, não é verdade? Mas as maiores guerras, elas passaram pelo extremismo religioso, porque algumas pessoas acreditam que ou é do jeito que elas creem, do jeito que elas imaginam a espiritualidade, ou o céu propriamente dito, ou as divindades, ou as pessoas que não acreditam merecem morrer. Mas aí eu estou falando daqueles extremistas, dos homens-bomba, aqueles que chegam realmente a situações catastróficas. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Como é que é o nosso diálogo quando nós conversamos com irmãos de outra religião? Será que existe um respeito? Será que existe a inferiorização? Então nós temos que ter um cuidado muito grande, muito grande, muito grande. Porque o que é que o Espiritismo nos orienta? Qual é a melhor religião? Aquela que eu me sinto bem, aquela que me aproxima, aquela que faz de mim uma pessoa melhor, E aí continuando, com outros tipos de ambição. Esse daqui é comum também? A ambição por prestígio social. As pessoas querem ser o destaque, algumas pessoas querem ser destaque onde estão.
Então, às vezes eu escuto assim, não, porque eu vou estudar em tal faculdade, professor, e eu vou ser o melhor que tem nesse assunto. Por quê? Por que tem que ser o melhor? Aí a gente acaba passando por um estágio de vaidade, né, que a gente nem percebe que tem. Não, mas eu tenho que ser o melhor. Aí liga naquele vídeo motivacional da internet, você tem que ser o melhor. Ah, por que você tem que ser o melhor? E aí começam aquelas cobranças, começam aquele estresse, começa aquela história, eu tenho que ser o melhor, se eu não for o melhor eu não sou o ideal. Perceberam? Que aí só vai dando comida para os bichinhos aqui dentro? E vai crescendo aquela situação? E aí vem mais casos de depressão, vem mais casos de autodepreciação. Mas qual seria um jeito interessante de pensar então? Ah, não tem que ser o melhor? Eu, Eduardo, penso que não. Mas eu acho que você pode fazer o seu melhor. Não fica mais suave? Você não precisa ser o melhor em tudo, mas você pode fazer o seu melhor naquela situação. Lá na escola, eu não tenho a pretensão de ser o melhor professor da escola. Mas eu estou em sala de aula, eu tento dar o meu melhor. Não é verdade? Isso você pode levar no seu trabalho, você pode levar na sua casa. Ah, eu não tenho que ser a melhor esposa do mundo, eu tenho que ser o melhor marido do mundo. Não, mas eu tenho que ser o melhor que eu posso na minha casa. Eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo. Não existe, essa receita nem existe, não é verdade? Mas você pode tentar ser o pai ou a mãe o melhor que você puder ser. Sair dessa questão dessa vaidade da gente achar que tem que ser o melhor em tudo. E aí, continuando, falando sobre limites. No tocante à ambição, uma realidade necessita ser destacada. Olha essa frase que interessante. O ambicioso raramente se satisfaz com aquilo que já conquistou. Ele já conseguiu 1 milhão, 1 milhão não basta, ele precisa do segundo milhão, do terceiro, e ainda é pouco, e ainda não dá para viver, vai querer mais. Ao contrário, está sempre em busca do que ainda lhe falta, porque o muito tende a tornar-se pouco quando não existem limites para o querer e para o desejar. Não tem limite. Nós vamos adoecendo, nós vamos nos desequilibrando, e aí começa a nascer o quê? O vício. Nós vamos tratando com exagero de certas questões, vamos nos aproximando, nos conectando com exagero, aquilo que era uma questão recorrente passa a ser o quê? O vício. E aí, nós sabemos que uma vez que o vício se instala no espírito, é muito fácil de instalar, não é? Mas é muito difícil de extinguir. E aí vai um árduo trabalho até que se extingua aquele vício. Então veja, eu vou repetir essa frase porque ela é muito interessante. O ambicioso raramente se satisfaz com aquilo que já conquistou. Aquela ambição negativa, né? Tem, mas quanto mais tem, parece que menos tem. É uma conta que não fecha. Eu tenho cada vez mais, mas parece que a impressão é que o quê? Tem cada vez menos. E aí tem consultórios psiquiátricos abarrotados de pessoas que não entendem o vazio que está lá dentro. Mas eu estou sentindo um vazio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já consegui isso, eu estou conseguindo mais, mas não sei dizer, esse vazio não é preenchido. E tem muita gente passando por esse estágio. De quanto mais tem, menos tem. E os desejos e necessidades? Olha só, mas é errado então desejar ter coisas? A relação entre a necessidade e o desejo. É errado eu ter coisas? É errado eu ter 10 milhões? Não é errado. E se eu tiver 100 milhões, é errado? Não é errado. Se eu não roubei, não está errado, é errado. Veja, não é, o Espiritismo, olha que interessante, o Espiritismo diz que não é errado ter dinheiro, não é errado a pessoa ter grandes quantias. O problema é o que ela faz com essas quantias. Os Espíritos são unânimes em dizer que, aqueles que nos instruem, que se pegasse todo o dinheiro da humanidade e equacionasse certinho para as pessoas, vamos supor, tem um X, montante, e vamos dividir igualmente entre todos os seres humanos da Terra. Em pouquíssimo tempo, as quantias se acumulariam naquelas pessoas novamente. Em pouquíssimo tempo. Então, adiantaria fazer essa equação? Então, é necessário, olha que interessante, é necessário que algumas pessoas realmente tenham mais que outras.
Porque algumas pessoas elas vêm com a missão de fazer com que aquele montante melhore a vida de outras pessoas. Exemplo, quem foi considerado um dos homens mais ricos do mundo por muito tempo? Bill Gates. Ele foi considerado um dos homens mais ricos do mundo por muito tempo. Ele tinha uma empresa que ela é de fundamental importância para mim, para você. Como é que chama? A Microsoft. Tem alguém aqui que nunca precisou da Microsoft? Ah, mas eu não tenho um computador na minha casa. Você nunca fez cadastro em lugar nenhum? Nunca foi no computador em nenhum lugar? Nunca viu um livro que foi redigido em texto? Todos nós, de maneira direta ou indireta, precisamos do trabalho dele, da Microsoft. E aquela empresa, ela ajudou muitas partes do mundo a se desenvolverem. E ele acumulou uma grande fortuna. Conhece a história dele? O que ele fez? Doou 90% da fortuna dele para causas sociais. Ele tem uma fundação chamada Melinda Gates, que por acaso é o nome da mulher dele. E é uma fundação de amparo e assistência humanitária. Bom, mas ele já tinha doado essa quantia. Mesmo assim, sobrando 10%, o que era uma quantia também relativamente grande, surgiu a necessidade de vacinar um país. Ele tirou desses 10% e vacinou um país da África, com aquele dinheiro. Então percebeu que o maior problema não é ter dinheiro, é o que se faz com o dinheiro que tem? Tinha um empresário brasileiro, eu não vou citar nomes, até porque ele já se envolveu com política, mas ele tinha 16 mil funcionários na empresa dele. É uma empresa pequena. Pense no montante, 16 mil funcionários. Ele fazia questão de pagar todos os funcionários acima do piso. Todos. Nenhum funcionário recebia o piso. Todos eles com assistência médica, todos. E todos os funcionários com plano de carreira. Está errado se aumenta dinheiro? Quando o dinheiro está nas mãos de pessoas conscientes, eles transformam um ambiente à volta. E nós não podemos esquecer que pessoas que têm muito, que vêm com uma quantia abastada, eles estão passando por uma prova. E é uma prova muito difícil, a prova do dinheiro, a prova das riquezas. Então, quando a pessoa ela está com riquezas, acredite, ela está passando por uma prova difícil, que eu, não sei vocês, mas eu não sei se eu passaria por ela com êxito. Então, é uma prova muito difícil essa das riquezas. E aí tem ali, olha, olhar os lírios do campo, né? O que então é esse desejo, essa necessidade? Nós queremos muitas coisas, não é? Mas pensa, desse monte de coisa que a gente quer, o que é desejo, que eu só quero, e o que é necessidade que eu realmente preciso? E aí nós vamos perceber que dentro desse monte de desejo que nós temos, poucos são realmente necessidade. Ah, eu queria tanto, mas espera aí, é desejo ou necessidade? Ah, é desejo. E aí tem aquela parte ali, né? Olhar os lírios do campo. Olha que interessante essa passagem. Ele fala o seguinte: observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura a de um côvado? Côvado é uma medida de referência de aproximadamente 70 centímetros. Quem de nós consegue dar saltos aqui acima de 70 centímetros? Os pássaros conseguem. E ele continua: por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, o que existe hoje e que amanhã será lançado ao fogo, quanto mais cuidado terá em vestir os homens, vocês, homens de pouca fé. Então veja, ele fala, olha que interessante, quando ele vai falar dos pássaros e dos lírios, ele fala assim, olha, eles não fazem nada, está vendo que eles não acumulam, eles não buscam, e mesmo assim eles têm tudo que precisam. E aqui nós temos que tomar cuidado, porque senão dá a impressão que ele está dando que recado? Ó, não precisa correr atrás não, viu? Não precisa trabalhar, não é? Eles têm tudo que precisam. Se a gente não tomar cuidado, a gente interpreta assim. Mas o que é que ele está querendo dizer? Que o pássaro e o lírio do campo estão lá fazendo tudo o que Deus espera que eles façam. E quando é feito o que Deus espera que se faça, tudo é provido.
E aí ele fala, olha, vocês estão achando que vocês são menos que um pássaro ou que um lírio? O pássaro não sai semeando. O pássaro, mas Deus dá tudo que ele precisa. Olha o lírio lá. O lírio plantado no chão, né, imóvel, nem o rei Salomão consegue se vestir como ele. E vocês não são mais que isso? É porque o lírio e a árvore já faz tudo o que Deus espera que eles façam. Nós ainda estamos passando por um estágio de aprendizado. Já pensou um dia que nós conseguimos chegar no estágio do lírio? De fazer o que Deus espera que nós façamos? É aquela história, pessoal. Nós temos que fazer o hoje e tudo mais vai sendo acrescentado. Se eu fizer tudo o que eu preciso fazer hoje, lá na frente, o que eu preciso fazer hoje? Está nas leis de Deus. A lei de trabalho não é uma das leis? Se eu cumprir a lei hoje, não vai me faltar depois. E quando eu digo trabalho, nós já conversamos aqui uma vez sobre isso. Não é o trabalho do emprego, carteira assinada. São atividades edificantes. Tudo que eu planto hoje, eu recebo de uma maneira ou outra depois. Então, os lírios do campo, eles são um exemplo de seres que fazem o que Deus já gostaria que nós fizéssemos. E aquilo que nós temos dificuldade em enxergar, né? E quando a ambição parece uma coisa boa, que às vezes a gente olha para certos tipos de ambição e rapidamente nós identificamos como uma coisa ruim, não é verdade? E quando a gente acha que é boa? Vocês conhecem a história da Salomé? Está no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, Humberto de Campos. Olha só que interessante. Jesus, ele passa pelas margens e vê Tiago e João. Ele chama Tiago e João e eles imediatamente fazem o quê? Não, Senhor, nós vamos. Nós vamos ao teu encontro, nós vamos caminhar com o Senhor. Então, eles passam a seguir Jesus. Só que aí eles passam na casa, né, para avisar o pai e a mãe deles. Salomé e Zebedeu, nós vamos te avisar, aconteceu isso, isso e isso. Está nesse livro, tá? A Boa Nova, está lá no capítulo 4. Então eles vão falar na casa deles o que foi que aconteceu, o encontro que eles tiveram com Jesus e o diálogo. E aí eles começam a contar das pregações de Jesus, a ideia que Jesus estava trazendo. Mas olha que interessante a reação da mãe deles. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesmo. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? O Cristo deveria ser um intérprete de algum desconhecido ilustre, que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes, a quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nossa fundação. Seus filhos queridos bem os mereciam. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima dos antípatas. O novo reino estava próximo, e alucinada pelos sonhos maternais, Salomé procurou os Messias no círculo dos primeiros discípulos. Então ela fica sabendo, bom, Jesus está vindo. Ele está trazendo uma nova condição social para todo mundo. Ele tem, pelo que eu estou percebendo, ele tem chance de vencer tudo isso que está aqui. Ela quis, por sentimentos maternais, ela vai até Jesus para conversar com ele. Olha o que ela fala para Jesus. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem, um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. Então veja, ela percebeu que toda essa situação estava se instalando. O que é que ela tinha dentro dela? Um sentimento que? Materno, de querer o melhor para os seus filhos. E ela vai buscar isso da maneira mais justa, da maneira mais democrática? Ela corre, Jesus, será que você não pode, por favor, dar preferência para os meus filhos? Será que ele não pode ter algumas vantagens, ficar um do seu lado direito, um do lado esquerdo? Então olha quantas coisas ela pediu a ele. Ela pediu preferência, né? Ela pediu status. Eu quero que eles sejam os mais nobres do teu reino, um à direita e um à esquerda. Agora,
que mãe que não quer isso para os filhos? Que mãe que não quer ver o filho bem colocado na vida, bem visto? Que mãe que não quer? Então, eu faço aquela pergunta, né? Quem é a Salomé? Somos todos nós. Somos todos nós que, de alguma maneira, queremos, buscamos, né, boas colocações, buscamos isso ou aquilo. E às vezes, nós fechamos os olhos para aquilo que seria o mais democrático. Passamos batido. Salomé passou por isso. Mas ela se perguntasse, mas a senhora está fazendo uma coisa boa ou ruim? O que ela responderia? Estou fazendo uma coisa boa. Eu estou buscando o que é melhor para os meus filhos. Estou buscando uma coisa boa. E aí vem uma outra questão, né? Olha aí, e aí nós entramos na questão da ética. A estreita relação com a ética. Ética são os limites que nos impomos para atingir as nossas ambições. A ética é uma questão científica. A ética é aquilo que se estabelece justiça para ambas as partes naquela situação. E ética é sempre ética, independente do tempo, independente do povo, independente dos costumes. O que era ético antes, será ético hoje e sempre será ético. Mas olha que interessante a relação. Às vezes as pessoas ficam confusas, né? Mas qual é a diferença de ética e moral? Ética e moral são a mesma coisa? Como eu disse, a ética, ela é atemporal. Ela era antes, ela é agora e ela será. É onde se estabelece justiça. A moral, veja só, ela depende do povo, ela depende da época, ela depende dos costumes. Por exemplo, é imoral andar com short curto no Brasil? Imoral? Olha lá, um short no joelho. É imoral? Mas e se for no Marrocos? Corre o risco de ser o quê? Apedrejado. Se for no Marrocos desse jeito, você pode ser apedrejado. Então veja, é um costume desses povos. O que aqui é moral, lá é imoral. Aqui, eu posso vender, um homem que tem 3 filhas, ele pode vender uma filha? Mas e se a família estiver precisando de dinheiro e ele estiver vendendo para um genro rico que queira casar com ela? Ainda assim é imoral? Aqui é imoral. Mas tem países do Oriente Médio que isso acontece com frequência ainda. Então percebeu que a moral ela depende do local onde você está? Mas e a questão ética? É ético vender seres humanos aqui? Não. É ético vender seres humanos lá? Não, também. Percebeu que a ética ela fica? É ético vender? Foi ético vender seres humanos há 1000 anos atrás? É ético vender agora? Percebeu? A ética ela é atemporal. Atemporal. Então moral e ética elas são diferentes. Mas aí nós caímos. Bom, se todo mundo faz, nós caímos onde? Uma coisa chamada relativismo. Bom, se ele faz, eu também posso fazer, e todo mundo acaba fazendo, e já que todo mundo faz, ninguém pode falar nada. Muitas vezes não é assim? Está passando um comercial na televisão, não sei se vocês viram, uma chamada, uma propaganda, que fala assim para o senhor, viu? Estão falando que o Brasil é um país corrupto. O senhor não se sente mal? Não, porque sabe como é que é, né? Se um faz, outro faz, né? Quem já fez? Então vai virando o quê? Um relativismo. Se ele pode, eu também posso, se ele pode. Mas aí teve um pensador chamado Kant, e ele falou uma coisa muito interessante sobre o relativismo. Às vezes, nós não sabemos quando o relativismo é prejudicial ou não. Sabe aquela história? Eu vou cruzar rapidinho o sinal vermelho, porque não tem carro vindo mesmo, né? E às vezes todo mundo faz isso. Aqui tem semáforo em Pretinho? Desculpa. Não, mas foi um exemplo ruim então, mas lá em Bauru tem. Eu vou cortar um semáforo aqui rapidinho, não está vindo carro mesmo, né? Não estou prejudicando ninguém. Né? E aí, Emmanuel Kant fala, olha, tem uma receita para a gente ver se o nosso comportamento, esse relativismo que às vezes a gente se coloca, é uma coisa prejudicial ou não. Imagine se todo mundo passasse a ter essa atitude que você está tentando velar com o relativismo. Se todo mundo passasse a fazer isso, o mundo melhoraria ou pioraria? Então aí você vai saber se esse relativismo que está criando é uma coisa boa ou ruim para a sociedade. Pense, se todo ser humano passar a fazer isso, vai ser bom ou vai ser ruim? E aí, Kant, ele coloca uma receita muito prática, eu achei muito fantástica, para a gente ver se esse relativismo é uma coisa boa ou uma coisa ruim. E Jesus já disse isso, né? Não fique no relativismo, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não fique nesse meio termo, mas se um faz, eu também faço. Não, é sim, sim, é ético. Não, não é ético. Sim, sim, não, não. Deixado o recado por ele. Porque nós passamos, pessoal, por uma inversão de sabores.
Então, às vezes, fazer a coisa certa é doloroso no começo, né? É amargo, mas depois fica doce, te dá paz. Fazer a coisa errada é doce na hora que está provando, mas depois o resultado é amargo. Então é a chamada inversão dos valores. Joana de Ângeles, ela deixou esse ensinamento para nós. Olha que interessante o que Joana de Ângeles fala. Inicia a tua experiência de despojamento, abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com essa atitude emocional, superarás questiúnculas, que são coisinhas pequenas do dia a dia, e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoa, de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Então, vamos deixar de travar essas lutas que só nos arrastam para coisas ruins, que só nos arrastam para poços de águas amargas. Ela nos dá esse conselho: para de colocar a sua vida lutando para essas coisas que não te levam a nada, né? Olha o que fala aqui, e continua: abrir a alma à ambição é fechá-la à serenidade, porquanto a ambição que se alimenta é presa inútil ao coração. Cultivá-la é o mesmo que guardar espinhos na própria intimidade. Diz o ditado popular: tudo falta a quem tudo quer. Em razão disso, o ganancioso não possui bem, mas é dominado por eles. A ambição produz mais insatisfeitos por não conquistarem as coisas do que saciados com o que possuem. A cobiça não ouve a razão e nem o bom senso. Nela, o desejo ardente sempre reaparece quando já deveria ter acabado. Vou repetir uma frase: tudo falta a quem tudo quer. Conselhos para a vida, né? Mas e quando a ambição é positiva? Tem um trecho de Mateus que fala sobre isso na Bíblia, não tem? E fala, olha: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam, né? E onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós os tesouros do céu, onde a traça e nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. O que ele pediu para a gente acumular? Dinheiro? Uma casa bonita? É um carro? Guarda dentro de você aquilo que o seu espírito pode levar. É a nossa primeira existência essa? Não. Nós, olha, já caminhamos em muitas existências, muitas. Qual é o ditado popular? Caixão não tem o quê? Caixão não tem gaveta. Nós não podemos levar esses bens materiais. Nós não levamos status, nós não levamos poder. O que a gente leva? Os nossos aprendizados, os nossos vícios, as nossas virtudes, tudo que nós acumulamos no nosso espírito. Se eu morresse amanhã, ia adiantar a casa que eu tenho? O carro que eu tenho? Ia adiantar? Não é necessário ter muito, mas o que a gente tem que ter qualidade, que fique, né? Que a traça não corroa. Temos alguma ambição espiritual nesse momento? Temos duas principais, todos nós em comum. Temos duas ambições principais: nos desenvolver moral e intelectualmente. Todos nós temos essa ambição. Todos nós, quando formos encarnar, o que vocês vão fazer lá? Bom, claro que cada um tem a sua questão, mas em geral, todos nós estamos melhorando nossa inteligência, estamos melhorando a nossa intelectualidade. Mas como é que eu faço então? Olha lá. Primeira coisa, comece aprendendo mais. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que falava o seguinte: eles buscavam compreender o que ativava as áreas da felicidade e da satisfação do cérebro. Aprender era a situação que ativava mais áreas de satisfação, alegria e felicidade do cérebro. Por que as crianças são tão felizes? Por que adolescentes são tão felizes? Porque eles estão constantemente o quê? Aprendendo. Depois de um tempo a gente não vai se acomodando? E aí nós paramos de ativar com frequência essa área. E aí nós olhamos para as crianças e falamos assim: ah, mas olha, ela é tão feliz porque ela está todo dia aprendendo alguma coisa. Para ela tudo é novo. Então ela tem sempre essa sensação de felicidade com facilidade. Nós, às vezes. Então qual é o conselho? É o conselho do próprio Espiritismo. O que ele diz? Amai-vos e instruí-vos. Vai aprender alguma coisa. Vai ativar as áreas de felicidade do seu cérebro, de satisfação do seu cérebro.
Né? Ó, percebe que eu coloquei 2 fotos lá. Quais são as 2 fotos? De crianças, que é clássico, não é? Aprendendo, e a outra foto de quem às vezes acha que não precisa mais aprender. Ali tem algumas pessoas idosas, mas vamos pensar nos adultos, né? Ficou adulto, não tem mais que aprender. Tem que aprender. Né? Ah, mas eu tenho que entrar numa faculdade? Não. Meu próximo projeto é aprender a cozinhar. Então, você pode aprender um hobby, você pode aprender outras coisas. Né? Não precisa esperar uma faculdade. Vai pegar uma coisa diferente para fazer. Né? Vai aprender mais. Isso ativa as áreas de felicidade do nosso cérebro. Olha só, vamos trabalhar na medida do necessário, do proveitoso. Vocês ouviram falar já do workaholic? Aquelas pessoas que são viciadas em trabalho? O trabalho virou um exagero, virou um vício. Vamos trabalhar na medida certa. Eu sei que às vezes é difícil diante das necessidades, né? Mas no que for possível, né? Vamos trabalhar. Olha outra coisa importante. Vamos nos socializar mais, ter mais tempo para os amigos, ter mais tempo para conviver com pessoas. Não é? E essa frase que é muito importante, ó, conhece-te a ti mesmo, onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Veja, às vezes nós podemos ser Salomé, está pedindo coisas, buscando coisas que nem sempre passam pelos caminhos do que é justo, e a gente não percebe. Então nada como a autoanálise, nada como o autoconhecimento, para a gente descobrir onde é que estão os nossos maiores anseios, porque onde estiver o meu anseio, lá está o foco da minha existência. Se for coisas materiais, poder, status, ou são coisas que me elevam, que edificam, que ficam no meu espírito. Né? E aqui, olha, para terminar essa frase: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo. Olha o quanto essa imagem nos passa. Não é verdade? Olha para essa imagem. Olha o quanto ela nos passa. Às vezes a gente fica tão preso ao peso das coisas que a gente acha interessante aqui, que a gente não consegue o quê? Melhorar. A gente não consegue se elevar. Então a pergunta do início era: ambição é uma coisa boa ou ruim? Depende. Depende da forma como nós nos utilizamos dela. Se usarmos da maneira adequada, ela nos impulsiona, ela é mola propulsora. Se nós exagerarmos, a gente fica igual esse rapazinho aí. A gente fica preso aqui e não consegue se elevar, não alcançamos a felicidade, porque parece que a felicidade é o saco de dinheiro, não é verdade? Então que nós possamos pensar nessa questão dos nossos anseios, das nossas pretensões, se estamos buscando coisas que a traça corrói, ou aquilo que nos edifica o espírito e sobrevive ao corpo físico. E aí pode ser na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, e olhar com mais caridade para aqueles que estão passando por problemas, né? De ordem ambiciosa, por exemplo. Meus irmãos, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção, tá? Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado.